Olá, queridos, estamos no ar com mais um Conversa Pública. Muitíssimo obrigada pela sua presença conosco. É sempre um prazer enorme poder estar aqui conversando com você e trazendo, informações boas para todos nós. Hoje a gente vai falar sobre um tema que certamente você já ouviu falar. É o aleitamento materno e a importância do aleitamento materno. Mas a gente quer trazer para você também um olhar complementar à importância dessa amamentação. Vamos falar sobre os benefícios da amamentação, mas nosso foco será na relação que existe entre a amamentação e a saúde bucal da criança que mama no peito. Os cuidados na hora de amamentar são necessários e para tratar desta questão, eu tenho a honra de receber aqui no estúdio hoje a doutora Vivian Farfel. Ela que é odontopediatra com especialização pela USP, que é a Universidade de São Paulo. Doutora Vivian, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pela sua presença aqui conosco. Muito obrigada pelo convite, é uma honra poder explanar sobre esse assunto e transmitir meus conhecimentos para outras pessoas. Verdade, a gente fala tanto na questão da importância do aleitamento, né, doutora? Hoje, acho que não há mais dúvida de que o leite materno é um dos melhores alimentos que existem, não é mesmo? Mais completos que existem. O leite materno, isso tem que ficar muito claro, ele é completo, ele é suficiente e ele é necessário durante os 6 primeiros meses de vida exclusivamente. Esse aleitamento materno ele pode ser prolongado por mais 2 anos, 3 anos, isso vai depender muito da mãe e da criança, claro, né? Mas, assim, o ideal é o que se prolongue o maior tempo possível, porque ele consegue satisfazer tanto o leite materno quanto o ato de amamentar, consegue satisfazer de uma forma plena tanto a saúde bucal quanto a saúde geral da criança. E isso é porque, na verdade, eu vou explicar mais à frente, ele transmite alguns benefícios que é o único alimento natural, de livre demanda, que a gente consegue ter com todos esses atributos. Perfeito. Até antes da gente entrar mesmo nessa questão do benefício, dos benefícios que vão para além da alimentação, eu queria lhe fazer uma pergunta que é muito colocada, muitas vezes, muitas mulheres, elas têm até receio de amamentar, porque com medo de deformar o seio. A amamentação pode prejudicar a estética, a beleza do seio da mulher? Não, isso, na verdade, eu acredito que não. Tem que perguntar, na verdade, para um ginecologista, né, para um obstetra, mas eu acredito que não. A amamentação ela traz benefícios tanto para a criança, que são inúmeros, quanto para a saúde da mulher. Eu acho que já está comprovado cientificamente que a capacidade imunológica da mulher, eu acho que melhora muito mais, assim, em relação a tanto a criança, o que ela está transmitindo para a criança, quanto para ela mesma. Então, eu assim, claro que eu não sei dessa parte especificamente do seio materno, mas eu acredito que não deforme. Tá certo. A gente ainda fala que, muitas vezes, quando a criança já tem dentes, que é por volta dos 6 meses de idade, e aí entra uma questão de dor, porque a criança, às vezes, pode morder o seio materno, a gente fala para não interromper essa amamentação e continuar. Existem artifícios que a gente coloca para a mãe continuar a amamentação e de maneira nenhuma interromper. Não por esse motivo. Perfeito. E aí, como o nosso foco realmente é nessa questão do para além da alimentação, né? Qual é a diferença para o bebê ele sugar ou ele tomar o leite materno diretamente do peito ou através de uma mamadeira? Tá. Vou colocar os vários benefícios e depois eu vou contrapor com a mamadeira. Na verdade, os benefícios, o primeiro deles é que ele estimula os maxilares, o aleitamento materno estimula os maxilares, a face e a respiração. E por que isso ocorre? Quando a criança nasce, ela nasce com o queixinho para trás. Eu não sei se todos já tiveram a oportunidade de reparar, a criança nasce com o queixinho bem retruído, bem lá atrás.
Isso é um princípio da natureza, na verdade, para facilitar a passagem da criança pelo canal de parto. E com o início dos primeiros meses com a amamentação estimula esses músculos da face a trabalharem. É uma verdadeira musculação que acontece. E essa musculação ela acontece 60 vezes mais quando no peito do que quando na mamadeira. Então, se a gente não estimular essa musculação, esse queixinho não vai caminhar para frente e ele vai continuar naquela posição retruída. A mamadeira, ela não tem esse estímulo de 60 vezes, de potencializar 60 vezes esse estímulo que acontece. Então, o seio materno, nisso, sai ganhando. Outra questão é que o seio materno, ele propicia uma posição de língua, porque a língua fica embaixo do mamilo e ela pressiona o mamilo de encontro ao céu da boca. Isso cria um vácuo dentro da boca e a criança é obrigada a respirar pelo nariz, que é a respiração correta. Então, a criança que respira pelo nariz, ela tem um oxigênio, ela tem um maior aporte de oxigênio e de óxido nítrico. Com isso, essa criança dorme melhor e ela não vai ter problemas futuros como todos os distúrbios do sono, a apneia do sono, problemas de crescimento, porque ela vai ter uma respiração nasal desde o início da vida. Outra coisa que a mamadeira não propicia e que a respiração e que a amamentação propicia é que o neném quando nasce, na verdade, a criança quando nasce, ela tem a necessidade de sugar. E esse sugar, ele é tanto do ponto de vista nutricional, quanto do ponto de vista emocional. Se a gente entra com uma mamadeira, essa criança ela é suprida do ponto de vista nutricional, ela ganha o leite, mas ela se sacia muito mais rapidamente do que no seio materno. Então, ela necessita ainda de uma nutrição, de uma afetividade, de uma sucção afetiva. Aí ela acaba pegando a chupeta. Então, a gente introduz a mamadeira e a chupeta, que são hábitos deletérios, que deformam a arcada dentária, e que vão levar a problemas muito graves futuramente. Então, a gente corrompe o ambiente tirando a amamentação. Então, não é só que você tirou a amamentação e colocou a mamadeira. Normalmente, vem com outro hábito, que é a chupeta. A gente está conversando com a doutora Vivian Farfel, ela que é odontopediatra com especialização pela Universidade de São Paulo, e a gente está falando aqui, mostrando para você mais detalhadamente a importância da amamentação, do aleitamento materno, da criança mamar no peito da mãe. Doutora Vivian, muitas vezes a situação de dar mamadeira, ela traz uma comodidade, né? Porque a mãe, quando ela começa a amamentar, às vezes tem esse período de um pouco de ansiedade, né? Ai, a criança parece que ficou com fome, ela dá mamadeira e a criança, como você já explicou, ela mostra uma saciedade mais rápida. E aí você está colocando aí, claro que a criança, depois que pega a mamadeira, ela não vai querer voltar para o peito, né? Ela tem que fazer muito mais esforço para poder mamar no peito. Mamadeira é mais fácil, né? A mamadeira é mais fácil e por menor que seja o bico, a quantidade de leite é muito maior. A criança, quando mama no peito, ela termina suada. Aquilo para ela é um esforço mesmo, é um exercício físico. Ela está fazendo uma musculação intensa, ela está trabalhando uma série de músculos. E a respiração é exclusivamente nasal, porque ela tem que criar o vácuo com a boca para permitir a sucção. Na mamadeira, não. Na mamadeira, você pode... aquele líquido vai sair, independente dela sugar ou não. A mamadeira acaba criando uma deformação da arcada, porque a língua não fica na posição que ela deveria ficar, que é de encontro ao céu da boca. Esse céu da boca, na verdade, é um osso que ele está muito molinho, ele é como se fosse uma cera moldável, e aí a gente não consegue fazer todos esses estímulos necessários que vão potencializar um correto crescimento e desenvolvimento. E aí ela entra numa corrupção começa tudo a dar errado, é uma bola de neve, por um hábito que parece tão simples. E aí vem as indústrias e falam dos bicos ortodônticos, seja para chupeta ou para mamadeira. Não existe bico ortodôntico, porque se existisse, ele não estragaria a arcada ou ele corrigiria uma arcada já estragada. E ele não faz nenhuma das duas coisas. Na verdade, é uma jogada de marketing que as indústrias adotaram para dizer que aquele bico talvez seja um pouco menos danoso. Mas
nada supre essa necessidade, tanto afetiva quanto da própria nutrição, porque a gente não está falando só do ato de amamentar, a gente está falando do leite materno, que entra uma série de questões de nutrientes que qualquer fórmula infantil não tem, e de formação de microbiota intestinal, que é mais importante ainda. Essa questão da sucção e que vai modular cada dentária, inclusive isso vai ajudar para que essa criança, esse adolescente, ele tenha bons dentes, né? Os dentes com uma formação legal, quer dizer que os dentes não fiquem tortos, inclusive. Tem todo um reflexo dessa questão, não é mesmo? Na verdade, isso é uma das coisas que eu mais estudo atualmente. E a gente sabe que países subdesenvolvidos, se você for pegar a população de países subdesenvolvidos, que são pessoas que têm o leite materno como a única fonte de nutrição existente, né? Eles não têm acesso à alimentação tão saudável, enfim. Então, existe o leite materno e o ato de sugar. Essas crianças, elas têm arcadas, tanto a maxila quanto a mandíbula, bem mais largas e mais desenvolvidas, e não têm problemas ortodônticos. E nos países mais desenvolvidos, principalmente do Ocidente, onde o desmame é bem precoce, essas crianças dos países subdesenvolvidos, elas são amamentadas até 3, 4 anos de idade, muitas vezes. E aqui nos países mais desenvolvidos, a gente tem um desmame super precoce, às vezes com 2, 3 meses de idade, a criança já tem uma fórmula e não tem mais acesso à amamentação. Essas crianças, elas têm a maxila bem menor, a mandíbula bem menor, e a gente está vivendo uma epidemia de dentes tortos, e um dos fatores é esse, desde o começo da vida, a gente não está introduzindo as coisas da maneira como elas devem ser. E essa questão da sucção, né, que você estava colocando, é muito interessante. Eu fiquei, assim, bastante impressionada quando estava lendo um pouquinho, até do material que a gente recebeu de vocês, e desses impactos outros, né, em termos da amamentação, porque, na minha opinião, e olha que a gente tem falado bastante sobre toda essa questão da amamentação, esses não são aspectos que são muito divulgados, né? Que são muito trabalhados, e olha que eles são de uma importância enorme. A gente sempre fala no aleitamento no sentido da saúde do bebê, mas nessa questão da formação da arcada dentária, na formação da microbiota, na questão neurológica de formação da criança, puxa, realmente eu acho que um olhar que a gente precisa realmente trabalhar muito mais. Você estava falando, né, que o quanto o uso da língua interfere no sistema nervoso da criança, e quer dizer, essa questão da sucção também vai trabalhar a questões de ansiedade, questões de como que essa criança vai lidar no futuro com essa questão mesmo de ansiedade do sistema nervoso e tudo, não é mesmo? Sim. Aí a gente envolve 2 aspectos. Na verdade, a língua, ela interfere muito com o desenvolvimento do sistema nervoso, porque ela vai interferir com o nervo vago, e o nervo vago, ele é um grande responsável pela nossa parte imunológica e pela nossa parte de digestão, inclusive. Então, só dessa parte que a língua a postura de língua é muito importante, a gente também tem essa parte respiratória, que é determinante para um correto desenvolvimento cerebral, para um correto desenvolvimento do sono e do crescimento e desenvolvimento dessa criança. Então, assim, a língua, ela consegue, de uma maneira única, por ela ser um órgão que está relacionado com essa parte do nervo vago, e por ela ficar numa posição adequada obrigatoriamente durante a sucção, porque ela tem que criar esse vedamento e essa pressão negativa dentro da boca, ela obriga o nariz a funcionar. E toda vez que ela faz isso, ela estimula uma respiração nasal. E essa respiração nasal, ela é traduzida para a criança como um hábito, como no próprio sistema nervoso central, isso passa a ser um hábito que ela vai levar para a vida toda. Se a gente corrompe isso logo de início, é muito mais fácil para essa criança ficar de boca aberta.
E aí o ar entra pela boca, esse ar não é filtrado, esse ar não é aquecido, e aí são aquelas crianças que vivem doentes, à mercê de antibióticos, com bronquites, que caminham para asma, otites, enfim, aí é um sem fim de problemas. Quero lembrar para você que nos acompanha que você pode assistir toda a nossa programação pela Rede Boas Novas de televisão, em todo o território nacional, pelos nossos canais de TV. Pode assistir pelo nosso site, www.boasnovas.tv. Você pode assistir pelo YouTube, pelo podcast e também pela Rádio Boas Novas, que embora a rádio em si fique na região dos lagos, ela está presente nos melhores aplicativos de rádio aí no seu celular. Portanto, ele acompanha e você pode assistir quando quiser e onde você estiver. Doutora Vívia, vamos continuar falando aqui desses benefícios, né, da amamentação, da criança mamar no peito da mãe. E a gente falou aqui já da prevenção dos dentes tortos, e você falou também sobre a oferta de nutrientes, né? Essa amamentação, ela traz nutrientes necessários e pode influenciar na interferência genética da criança, doutora? Sim. Na verdade, assim, a amamentação, o organismo materno, ele tem um cálculo, né? Ele tem um cálculo do que ele pode dispensar para essa criança de nutrientes. Se essa oferta de nutrientes cumpre a meta, ok, tudo isso vai ser transmitido pelo leite materno. Às vezes, a mãe não tem os nutrientes necessários e a criança provavelmente vai ter uma deficiência também desses nutrientes. Por isso que é muito importante, durante o pré-natal, ser feito um balanço de todos esses nutrientes e a mãe precisa fazer uso desses nutrientes para ela ter um aporte necessário, para segurar esse aporte necessário quando da amamentação, tanto para ela quanto para a criança. Em relação a nos primeiros anos de vida, principalmente durante a formação da criança, no útero, intraútero, e nos primeiros anos de vida, a gente sabe que existe um processo chamado de epigenética. Epigenética é um ligar e desligar dos genes. A criança nasce com os genes, esses genes vão caminhar com essa criança ao longo da vida, isso a gente não tem muito como alterar, mas durante essa fase, principalmente intraútero, dos 2 primeiros anos de vida, que envolvem a amamentação, a gente tem como o ambiente alterar e ligar e desligar esses genes. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu introduzir para essa criança alguns nutrientes, dentre eles alguns tipos de vitamina, algumas imunoglobulinas, essa criança ela tem a propensão genética para tal coisa, mas ela não vai manifestar, porque desligaram aqueles genes. Mas isso a gente só consegue fazer em uma fase da vida, que é essa fase que é riquíssima. Eu acho que assim, se a mamadeira e a chupeta viessem com uma bula e a gente visse os efeitos colaterais, com certeza ninguém compraria. Caramba, né? E muitas vezes a mamãe faz isso até por uma questão de ansiedade, né? Ansiedade porque a criança não está... fica sempre aquela sensação de que, de repente, a criança não se alimentou o suficiente e tal, e a gente fica com a preocupação de querer introduzir outros alimentos, né? Mas... o peito, além de todos esses benefícios que você está aqui abrindo para a gente, realmente tem a questão emocional, tem a questão do cheiro da mãe, né, da batida do coração que a criança ouve, e isso cria um relacionamento, já cria uma proximidade que é impossível ter por outros métodos, né, por outros. A gente pode até buscar compensar isso aqui. Também a gente não quer trazer nenhuma ansiedade para aquelas mamães que não conseguem, de fato, né? Que tem algum tipo de problema específico, mas é para chamar a atenção e criar consciência sobre a importância desse tipo de aleitamento. Como a mamãe pode se preparar para amamentar, doutora? Olha, na verdade, ela tem que passar por um bom pré-natal e tem que ver todos esses nutrientes, né? Como a gente tem a oportunidade, tanto intraútero, de fazer algumas alterações, ela tem que ter uma boa capacidade respiratória,
ela tem que ter uma boa nutrição, na verdade, ela tem que estar com bons nutrientes, uma boa capacidade respiratória, se exercitar, levar uma vida saudável, evitar excesso de tela, ter um sono tranquilo, contato com a natureza, tudo que ela gostaria que o filho tivesse, ela tem que servir de exemplo nesse momento. Essa que é a questão. Claro que tem algumas pessoas que têm deficiências de alguns nutrientes, outras têm de outros, e tudo isso para isso que serve um pré-natal. Mas todas essas informações, porque tem muita gente que fala assim, eu vou me esbaldar na gravidez, depois eu resolvo o problema. Mas não é bem assim. Porque é ali que está sendo formado, e é intraútero que estão sendo mandadas todas as informações. E é ali que vai estar sendo feita a criança. Então não tem como a gente postergar isso. A chance é única, é naquele momento, e nos 2 primeiros anos de vida, esses anos são cruciais. É realmente um momento de formação, né? de desenvolvimento da criança, e é ali que tem que acontecer, não é depois. Né? Às vezes a criança ela tem essa questão, né, de que ela mama um pouquinho, mama um pouquinho, e aí há uma defesa de que não, você tem que ter o horário certo para dar o mamar. Ou então você tem o que alguns chamam de livre demanda. O que você diz a respeito disso, doutora Vivian? Olha, o que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, fala, a Sociedade Brasileira de Pediatria fala, todos falam que 6 meses exclusivo e livre demanda. Livre demanda. Ou seja, você fica ali mesmo. Mas a questão, eu acho o seguinte, assim, a criança que mama no peito, e como ela tá plena, eu acho que ela até prolonga o sono, e tudo, né? Assim, eu não acho. Eu acho que tem outras interferências que acontecem. Aquilo que você falou, o carinho, essa parte de afetividade é muito importante. Muitas vezes a mãe está amamentando, mas ela está olhando as redes sociais. Ela está com o celular ali, entendeu? Então, assim, é um momento que tem que ser olhar para a criança, fazer carinho na criança, conversar com a criança, porque a maneira dela te mostrar que ela não está gostando de alguma coisa é isso. Ela vai ou morder seu seio, ou ela vai espernear a noite inteira. Eu não acredito que seja proposital, mas eu acho que tem uma parte comportamental aí também. Então, eu acho que a gente vê muito nessa parte de morder, que as mães, isso acontece normalmente no final da mamada, quando a criança já está saciada, você vê que a pega já não é mais com a mesma pressão, e muitas vezes quando as mães estão na rede social, estão segurando o celular com uma mão e não estão nem aí para a criança na outra, não acredito que ela tenha o cérebro para fazer isso propositadamente, você vai ver, mas eu acho que sente. Doutora Vivian, a gente já está chegando aqui ao final do nosso programa. Eu tenho que agradecer muitíssimo aqui pela conversa de hoje. Eu já falei muitas vezes e já conversei com muitas pessoas sobre aleitamento materno, mas eu quero lhe dizer que é a primeira vez que eu converso com alguém com esse enfoque, com essa ênfase que a gente está trazendo hoje, né? Da questão da saúde bucal, dos reflexos, eu diria, os efeitos paralelos, né, e adicionais da amamentação no peito. Muitíssimo obrigada, doutora. Pode dar o seu recado final para o nosso telespectador, por favor. Obrigada a você pela oportunidade. Estou à disposição para futuras dúvidas. E, assim, eu sou uma defensora ferrenha, eu acredito muito. Acredito que a gente tem que ter, sim, uma rede de apoio, porque socialmente a gente vive num mundo onde, claro, a mulher tem um mercado de trabalho, ela quer voltar logo para o mercado de trabalho, mas eu não sei se já foi aprovada, mas parece que a licença maternidade ia ser aprovada para 6 meses. De 4 meses. Existe até um projeto que foi aprovado no Senado e estava passando pela Câmara, mas eu não sei se ele foi aprovado ou não, e é com respaldo de todas as instituições da saúde. Eu realmente acho que isso tem que ser incentivado tanto socialmente, porque é uma coisa que determina entre saúde e doença, e não é uma brincadeira.
É uma coisa muito séria, porque são nesses 2 primeiros anos de vida onde a gente vai determinar lá na frente se a criança vai ser obesa, se a criança vai ter problema de saúde, se a criança vai ter algum problema de déficit de atenção e atividade. Isso não só em relação à amamentação, mas em relação ao todo, entendeu? A saúde da criança durante esses 2 primeiros anos de vida, principalmente. Eu também não tenho certeza se essa lei já foi aprovada, mas eu acho que a gente realmente precisa batalhar por ela, porque esse também é um mecanismo de prevenção da saúde. O Brasil não é acostumado a trabalhar na prevenção, trabalha só, né, na parte mais curativa, mas eu acredito firmemente que esse tempo de licença maternidade da criança com a mãe é um tempo de prevenção, de construção da saúde. Mais uma vez, muitíssimo obrigada, doutora Vivian Farfel, odontopediatra com especialização pela Universidade de São Paulo, que conversou com a gente hoje. Obrigadíssima. E obrigada a você também, que participa sempre conosco. Até a próxima.